Aleluia. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos começar aí o fevereiro azul, né? Eu creio que só mudou de janeiro para fevereiro, mas a unção, o Deus, a presença, a glória é a mesma, né? Em nome de Jesus, né? Então, abra aí no livro de Mateus, capítulo de número 8. Eu creio que Deus está presente, a unção de Deus está nesse lugar. E aonde Deus está, sempre algo novo acontece, né? Então vai acontecer na minha, na sua, já está acontecendo, vai continuar acontecendo até o dia que nós formos para a glória. Enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor vai trabalhando conosco, o Senhor vai nos abençoando, o Senhor vai tratando, orientando, cuidando, arrumando as coisas, dando uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali, ajusta aqui, puxa dali, né? O Senhor vai trabalhando conosco, né? Até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, amém? Aleluia. Mateus capítulo 8. Quero ler com você os versículos de 1 a 3. Mateus capítulo 8, verso 1 ao versículo 3, amém? A palavra do Senhor diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Querido Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, ministrar nessa casa, assim como o Senhor tem feito desde o início desta reunião. Que as tuas mãos poderosas continuem sobre nós e que o Senhor realize tudo aquilo para o qual o Senhor preparou essa noite na tua casa. Assim nós oramos e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? O tema dessa mensagem é: eu sei, então tomo atitude. Amém? O tema é: eu sei, então eu tomo atitude. E a palavra fala que, descendo Jesus do monte, né? Jesus tinha pregado o Sermão do Monte, é o sermão mais longo da Bíblia, né? O Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7. É o Sermão do Monte, onde Jesus ensina muitas coisas. Prega muitas coisas, ensina muitas coisas a respeito do reino. E quando ele desce do monte, né, versículo 1 diz: ora, descendo ele do monte, então é o monte das bem-aventuranças, o monte onde Jesus estava ensinando. A Bíblia diz que grandes multidão seguia Jesus. Essa multidão estavam seguindo, né, a Jesus. E de repente, então, dentro desse quadro, Jesus descendo do monte, uma multidão chegando à volta dele, surge então um homem, e a Bíblia chama esse homem de leproso. O que era a lepra? A lepra, nos tempos bíblicos, era uma doença infectuosa, contagiosa, que era transmissível. Então, o que eles faziam? Eles faziam como nós fizemos agora esses 2 anos aí, 2020 e 2021. Eles ficavam isolados. O único tratamento, né, a única forma de fazer com que aquela lepra não se multiplicasse era fazendo com que os leprosos ficassem isolados. Então eles viviam em lugares isolados, não tinha o direito de estar no meio da comunidade, não tinha o direito de participar de reuniões, tinham que ficar isolados, né? E a lepra, nessa época, não tinha cura. Não tinha como curar, era algo muito horrível. E não tinha remédio, não tinha antibiótico, não tinha nada que podia curar. Hoje, a lepra ainda existe, mas hoje ela existe com um nome diferente, né? Hoje ela é conhecida como hanseníase, que também é uma doença contagiosa. Mas hoje, graças a Deus aí também, pelas medicinas, os remédios, hoje quando é diagnosticado já consegue até a cura, né? Mas no tempo de Jesus aqui não tinha. Não tinha remédio, não tinha antibiótico. E a Bíblia fala que esse leproso, né,
eis que um leproso tendo se aproximado. Então esse leproso, ele estava em determinado lugar, e quando ele vê Jesus descendo do monte, ele vem ao encontro de Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Ele toma uma atitude, ele toma uma decisão de se aproximar de Jesus. E decisão, queridos, é um negócio difícil, né? Porque decisão, ela pode ser boa, dar um resultado bom, e ela também pode dar um resultado ruim. Então, decisão é difícil de se tomar, porque dependendo da decisão que se toma, vai obter o resultado. Esse leproso tomou uma decisão de se aproximar de Jesus. Ele queria se aproximar de Jesus. E ele toma a decisão de ir até Jesus. Ainda que ele não podia, ainda que pela condição dele, a situação que ele estava vivendo, ele não podia chegar em Jesus, chegar perto de Jesus, chegar aonde a multidão estava, mas ele tomou a decisão de ir. Então, ele tomou a decisão certa, né? O resultado que vamos atingir depende da decisão que nós tomamos. E esse leproso tomou a decisão certa. Ele tomou a decisão de ir até Jesus, de se aproximar de Jesus. Então, ele tomou a decisão certa, por isso ele também obteve um resultado bom para a vida dele. Se ele tivesse pensado assim, olha, eu sou leproso, eu não posso me aproximar dessas pessoas, eu não posso me aproximar dessa multidão, eu não tenho condição física, eu estou debilitado, eu estou fraco, eu estou isolado já há um tempo. Se ele toma a decisão de ficar onde ele estava, ele ia obter o resultado baseado na decisão dele, de não ter ido até Jesus. Talvez ele podia pensar assim, mas eu vou lá, e se alguém descobrir que eu estou indo e me agredir, me machucar, fazer alguma coisa contra mim? Ele podia ter tomado várias decisões. E ele decide tomar a decisão de ir para Jesus. E por ele tomar a decisão certa, ele recebeu um resultado que trouxe a bênção para a vida dele. Então, o resultado que nós vamos atingir depende da decisão que nós tomamos. E muitas vezes, nós temos que tomar cuidado com as decisões. Temos que ficar muito atento às decisões. Porque muitas pessoas querem o resultado, querem atingir o resultado, querem chegar lá, né? Quer receber a bênção, mas não se atenta à decisão que está tomando. Não tem atenção naquilo que está se posicionando. Muitas pessoas querem chegar lá, abençoar, ser abençoado, atingir o alvo, mas não dá uma olhadinha, não fica atento, não verifica, não olha bem as decisões que estão tomando, né? Existe um ditado aí que diz assim, né, que os meios não alteram o produto. Já viu essa frase? Que não importa como você faz, o produto vai ser o mesmo. Não é a verdade, queridos. Atitudes erradas, decisões erradas, gera situações complicadas. Gera situações que nem sempre são boas, nem sempre são agradáveis. Então, essa frase não é verdadeira. Porque depende da decisão, nós vamos ter o resultado, né? Nós temos que ficar muito atentos às nossas decisões, porque se nós tomarmos uma decisão ruim, nós podemos trazer complicações para nossas vidas. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas vão lá, fica meio insatisfeito com o trabalho, vai lá e pede a conta do trabalho. Eu não aguento mais trabalhar aqui, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. E vai embora. E aí depois fica desempregado, não consegue arrumar um trabalho, manda currículo, porta nenhuma se abre, e a pessoa começa a ficar desesperada. Por quê? Porque tomou uma decisão impensada, sem direção, uma decisão que trouxe complicação para essas vidas. Então, temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Quer ver outra decisão? Casar, não é? Pessoal, quer saber, eu vou casar. Mas pensou bem? Não, eu pensei, não, é isso mesmo? E vai e casa, aí não dá certo. E aí tem que ficar o resto da vida com aquela pessoa. E aí vai um bom tempo até aquela pessoa ser tratada, trabalhada, para ela entrar no eixo, se tornar a pessoa que realmente você queria para o seu casamento. Decisões erradas levam a resultados errados,
complicados para nossas vidas, né? E nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque se tomarmos decisões erradas, vamos ter resultados errados. Então, as nossas decisões têm que ser as mais acertadas possível. Este leproso, que agora é um ex-leproso, tomou a decisão certa. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo. Esse leproso tomou a decisão certa. Quer saber de uma coisa? Eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de ser discriminado, eu estou cansado de viver essa condição que eu estou vivendo, eu estou cansado de ser menosprezado, eu estou cansado dessa situação que eu estou vivendo. Eu vou tomar uma decisão, eu vou me aproximar de Jesus. Eu vou me aproximar daquele que tem poder para mudar a situação, que tem poder para reverter esse quadro a qual eu estou vivendo, né? E então ele vai tomar a decisão de se aproximar. Agora, alguns fatores nos levam a tomar decisão. Tem algumas circunstâncias, alguns fatos que acontecem, nos levam a tomar algumas decisões. E decisão tanto certo como errado. Quer ver um exemplo de uma pessoa que um fato influenciou nele e ele tomou a decisão errada? Adão e Eva. Adão e Eva tomaram a decisão de desobedecer a Deus. Decisão errada, trouxe problemas, né? Por quê? Porque Deus tinha colocado eles no jardim do Éden, falou, vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui, a única árvore que eu não quero que vocês comam é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam comer de tudo, tinha tanta árvore naquele jardim, só uma não podia, só uma. E então, qual foi o fator ali? Qual foi o que aconteceu? O diabo se aproveitou disso e vai lá e começa interferir no plano de Deus. Ele começa a influenciar a Eva, depois a Eva dá crédito para o diabo, vai para Adão, e o fato é que eles então desobedecem a Deus. E pela desobediência traz um resultado ruim. Os fatos, a circunstância ou as influências nos levam a tomar decisão. Quando eu trabalhava numa empresa, eu escutei muitas vezes as pessoas dizerem assim, principalmente dia de pagamento, queridos, né? Dia que chegava o olerite, né? Na época chamava olerite, e as pessoas falavam que era o miserite, né? Porque falavam, não aguento mais isso aqui. O salário não era tão bom, e reclamava, e começava a instigar tantas pessoas, e eu vi muita gente ser influenciada por outros para pedir a conta e sair. Por quê? Porque as influências, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E existe uma influência que quer levar as pessoas a tomar as decisões erradas. Se a pessoa está com um problema no casamento, e sair aí perguntar para as pessoas, o que elas vão dizer? Falar, quer saber de uma coisa? Larga, separa. Você vai ficar gastando o seu tempo, você vai perder tempo com essa pessoa, isso aí não muda, isso aí é sempre assim mesmo. Daí ele fala assim, se fosse eu tinha largado faz tempo. Porque se fosse eu, não é eu, né? Não é eu, é o outro, né? Por mais que a pessoa queira ajudar, por mais que a pessoa está perto, mas não é ela que vai viver, é o outro. E tem que tomar cuidado com essas influências ruins, porque essas influências nos levam a ter resultados ruins, situações complicadas nas nossas vidas. Por isso temos que tomar muito cuidado com as influências. Tem muita gente falando, muita gente dando opinião. A gente nem pede opinião, a pessoa vem dar e quer que você ouça e faça conforme ela quer. Vai cuidar da vida dela, né? Cada um cuida da sua vida. Por que ela quer que você seja igual a ela? Por que ela quer que você faça as coisas que ela quer que você faça? E ela mesma talvez não faria. Mas são as influências. E essas influências negativas, ruins, tem um inimigo por trás, lá como no jardim do Éden, que tinha lá um inimigo atrás daquela serpente. Então temos que tomar muito cuidado com as influências. Influências também levam as pessoas a tomarem decisões erradas, tomarem decisões que vão sofrer um preço lá na frente, né? E esse leproso, ele sabia algo importante sobre a vida de Jesus. Esse leproso, ele sabia algo muito importante sobre a vida de Jesus. E tem gente que sabe
tudo da vida do outro, não é? Sabe a hora que chega, o carro que tem, o horário que levanta, o horário que sai para trabalhar, o horário que chega. Tem vizinho que comanda a vida do outro, sabe tudo, queridos, né? Sabe tudo, melhor, quer saber da vida do vizinho, pergunta lá, o vizinho já sabe tudo. Sabe a hora que briga, a hora que grita, a hora que tudo fica em silêncio. Ó, de tal hora vira um silêncio na casa, mas de tal hora vira uma gritaria. Porque fica vigiando, cuidando da vida dos outros. Tem gente que ganha dinheiro, irmãos. Tem gente que ganha dinheiro para falar mal, para ser fofoqueiro, não é? Os programas de televisão da tarde, né? Já viu? Não sei se você consegue ver, mas a maioria dos programas da tarde da televisão é tudo programa de fofoqueiro, falando da vida dos outros. E ganha a vida falando da vida dos outros. Isso é terrível, queridos, né? É uma fofoca tremenda, né? É igual comentarista. Já viu o comentarista de futebol? O cara tá jogando bola lá, marcou um gol, tá lá, tá no auge. Os caras, esse craque, esse é o bom, tal. Semana que vem o cara joga ruim, fala, isso aí é terrível, esse cara não serve nem pro meu time e tal, não é assim? Porque o papel deles é falar dos acontecimentos. Seja bom, seja ruim, eles querem falar. Eles querem dar opinião, eles querem interferir, eles querem influenciar as pessoas. Agora, esse leproso, ele sabia algo importante de Jesus. Será que você sabe alguma coisa sobre Jesus? Quem sabe alguma coisa sobre Jesus? Algo importante sobre Jesus? Sabe? Amém? Você sabe alguma coisa importante sobre Jesus? Se eu te chamar aqui, você vem falar algo importante da vida de Jesus? Vamos pegar 10 pessoas aqui rapidinho. Vamos ver, dois desse lado. Ah, não, é brincadeira, irmãos. Mas será que você sabe alguma coisa importante sobre Jesus? Esse leproso sabia, queridos. E por ele saber algo importante sobre a vida de Jesus, é que levou ele a tomar a decisão de, sendo leproso, enfrentar a multidão, enfrentar tudo que era obstáculo, para ele se aproximar de Jesus. E sabe o que ele sabia que era importante de Jesus? Olha aí o que a Bíblia diz. O versículo 2 diz que ele se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha o que esse homem vai falar para Jesus. Se quiseres, pode purificar-me. Esse homem sabia. Ele sabia que Jesus tinha poder para mudar a vida dele. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. Ele sabia que Jesus tinha poder para mudar toda e qualquer situação. Porque ele chega para Jesus e ele não diz para Jesus: Jesus, será que o senhor pode me curar? Não, ele fala: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. O senhor tem poder para me curar. O senhor tem poder, autoridade sobre essa situação que eu estou vivendo. O senhor tem poder para mudar essa situação. Irmãos, e muito de nós sabemos essa informação também, não temos? Você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus pode mudar toda e qualquer situação? Você crê que Jesus pode reverter todo o quadro que você possa estar vivendo? Toda a situação que você possa estar passando? Você crê que Jesus tem esse poder? Então, o leproso sabia disso, por isso ele tomou uma atitude de ir até Jesus, se aproximar de Jesus e adorar a Jesus. Quando ele se aproxima, ele adora e ele se aproxima ali de Jesus, ele declara que Jesus tem poder para mudar a vida dele, então o milagre acontece. Porque olha o que Jesus vai falar para ele. Jesus vai responder a pergunta dele, o versículo de número 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E aí, imediatamente, ele ficou limpo da lepra. Porque esse homem, ele não questionou o poder de Jesus. Ele simplesmente aceitou a decisão de Jesus. Ele colocou a decisão de querer ou não querer nas mãos de Jesus. E quando ele colocou essa decisão nas mãos de Jesus, a resposta vem: quero ser limpo. E ele ficou limpo imediatamente. Eu me lembro, queridos, no ano de 2020, quando começou o ano, eu estava muito ruim. Eu estava numa condição clínica muito ruim. Minha barriga estava muito grande,
Hoje está grande, mas hoje não é mais de doença, hoje é de comer mesmo, né? A barriga estava bem grande, minhas pernas muito inchadas, eu não conseguia colocar o calçado, não conseguia colocar nenhum chinelinho, uma havaiana no pé, eu não podia comer nenhuma proteína, sabe, nada, nenhum ovinho frito, nada de queijo, carne nenhuma, né? Porque dava encefalopatia, me dava uma confusão na mente. Eu não podia tomar água porque eu estava com uma cite muito atingida. Só para você ter uma ideia, no dia 26 de dezembro de 2019, eu passei por um procedimento que chama paracentese. Essa paracentese é o procedimento de tirar água do abdômen. Eles enfiam, faz um cortinho aqui do lado, e colocam uma agulha, né, uma agulha bem grossa, e daquela agulha eles puxam a água que está aqui dentro. Só para você ter uma ideia, dia 27 de dezembro de 2019, eu tirei quase 5 litros da minha barriga. Quase 5 litros. Isso no dia 27. Eu falei, agora a barriga vai murchar, né? Saiu o nenê aqui agora, né? 5 litros de água. Mas deu, dia 27 ao dia 2, dia 3 de janeiro, minha barriga estava totalmente cheia novamente. Aquele procedimento só deu uma aliviada. Não passou mais de uma semana, voltou tudo, estava tudo normal novamente. E então eu estava em uma condição muito ruim. E eu me lembro que eu tinha que pegar um resultado de um exame que diz que eu tinha uma obstrução na veia porta, e eu fiz um outro exame dia 31 de dezembro para confirmar esse diagnóstico. E o outro exame que eu fiz deu que não tinha mais nada, a veia porta estava desobstruída. E então, com todo esse procedimento, eu voltei para a lista de transplante. Eu voltei dia 9, meio-dia e 24, eu voltei para a lista. E no dia 9, quando eu fui dormir, eu estava em 11º na lista. Mas agora eu já estava na lista. E eu me lembro que eu fui dormir por volta de 10, 10h30, e eu quase não conseguia dormir porque era um incômodo muito grande. Uma barriga enorme, como que você dorme com aquela barriga daquele jeito? Imagina uma mulher aí, uma mulher grávida, próximo de ganhar o nenê aí, e uma mulher grávida de gêmeos. Era mais ou menos isso. Então eu não conseguia dormir, se eu virava do lado, aquilo parece que pesava tudo. De barriga para cima, nem pensar, que aquilo parece que achatava você. Não tinha posição na cama que ficava legal. Não tinha nenhuma posição gostosa que dava para dormir. E sem contar que eu aquecia o meu corpo, me dava muita coceira. Aí eu começava a coçar e aquilo não conseguia dormir. E eu me lembro que eu acordei por volta de 3 horas e eu fui numa área que eu tenho na minha casa e eu sentei bem de frente a uma porta. Eu abri o vidro daquela porta e começou a entrar um ar bem gostosinho, 3 horas da manhã. E aquele dia eu fiz uma oração. Naquela madrugada eu levantava, quando eu não conseguia dormir, ficava orando, falando com Deus. E naquele dia eu fiz uma oração que eu ainda não tinha feito. Eu fiz uma oração para Deus e falei assim para o Senhor. Falei, Senhor, tudo que o Senhor tem para a minha vida e tudo que o Senhor quer que eu passe, eu estou disposto a passar. Eu estou disposto a passar. E eu falei para Deus, né? Não sei se a gente pode colocar alguma condição para Deus. Mas naquele dia eu falei para Deus, a única coisa que eu peço é que o Senhor não se aparte de mim. Que o que eu tiver que passar, o Senhor passe comigo. Porque eu sei que eu vou aguentar passar. E eu fui dormir, voltei para a cama, cochilando ali, 5h54 da manhã, queridos. Meu celular tocou e era do hospital oferecendo um fígado. Naquele mesmo dia, dia 10 de janeiro de 2020, naquele mesmo dia nós fomos para São Paulo, chegamos lá, passamos por todo o procedimento que tem que passar, esperamos umas 3 horas lá, o fígado era compatível, era bom, e então fiz a cirurgia. No dia 10, 9 horas da noite, eu estava indo para a UTI para me recuperar. Mas eu já estava melhor, já estava transplantado, o meu problema já tinha resolvido. Por quê? Porque mesmo desde 2015 até 2020, quando eu recebi a minha bênção, eu sempre criei, eu sempre acreditei que Deus tinha poder para mudar a minha história. Eu sempre criei que Deus estava comigo, independente da circunstância que eu estava vivendo.
E aquela oração daquela madrugada foi a oração de rendição. Foi a oração que o leproso fez para Jesus. O Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E quando ele falou isso para o leproso, foi a mesma coisa que eu fiz. Senhor, o Senhor pode me curar. Não importa como, se for instantâneo, se eu tenho que fazer cirurgia, não importa o que eu tenha que passar. Eu sei que o Senhor tem poder e o Senhor está comigo, o Senhor não me desamparou. Aí então a minha bênção chegou, queridos. Hoje, 10 de janeiro, agora fez 2 anos que isso se aconteceu. 2 anos. Um cara que o médico disse que se eu não tivesse feito o transplante, o meu quadro era questão de semanas, de dias, eu não estaria mais aqui. Mas quando Deus quer, Ele faz. Né? Quando Deus quer, Ele faz. Quando Ele encontra pessoas que realmente acreditam, pessoas que sabem que Ele pode e que confia nele, Ele faz. Esse leproso chegou para Jesus, ele diz assim: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E olha o que Jesus vai responder para ele. Jesus disse para ele assim, estendeu a mão dizendo: quero. Quando você quer receber a bênção de Deus, sabe o que Jesus fala para você? Eu quero te abençoar. O que Deus precisa é que homens, mulheres, pessoas tomem decisões acertadas, tomem decisões que realmente estão de acordo com a vontade de Deus, que se aproxime de Jesus, crendo que Ele pode, crendo que Ele tem poder para mudar, crendo que Ele tem poder para curar, crendo que Ele tem poder para reverter toda e qualquer situação. Muitas vezes nós cremos, queridos, muitas vezes nós até entendemos isso, mas nós não temos atitude, nós não temos postura de quem crê. Nós temos postura de pessoas que muitas vezes não crê. Nós cremos aqui na igreja, cremos que Deus vai fazer, vem uma influência aí, chega e começa a falar umas besteiras, e a gente acaba acreditando nessas pessoas, acreditando nas coisas. Quantas vezes não ouvi pessoas dizerem assim: olha, esse negócio aí, ó, não tem não, hein? Fica esperto, porque não adianta entrar em lista de transplante, porque não tem órgão para ser transplantado. Uma médica falou para mim assim, para mim, a Lucenir, dentro do consultório dela, falou assim: olha, não adianta ficar olhando nessa lista de transplante, não, porque não tem órgão para ser transplantado. E olha, eu vou falar mais para você, tem gente pior que você, com MELD muito mais alto que você, e não tem como transplantar, porque não tem. E muitas vezes as pessoas jogavam um balde de água, e nós saímos daqueles consultórios, cabeça baixa, triste. Quando nós chegávamos no caminho, nós começávamos a orar e começávamos a falar com Deus. Deus renovava a nossa fé. Eu falei: não, isso é palavra do médico, é palavra do homem. O meu Deus é mais poderoso. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que os médicos falem, mas quem tem a última palavra é Deus, irmãos. E eu sou prova disso, porque hoje eu estou aqui. Amém? Então nós precisamos crer. Esse homem veio buscar, esse homem veio adorar a Jesus, ele tomou a decisão certa, ele sabia que Jesus podia curá-lo, e ele chegou até Jesus, ele falou do problema, ele queria ser limpo, e Jesus disse: quero ser limpo. A bênção aconteceu, irmãos. O mesmo Jesus que curou esse leproso é o mesmo Jesus que me abençoou, é o mesmo Jesus que nós estamos adorando, louvando, engrandecendo, é o mesmo Jesus da Bíblia, é o mesmo Jesus que está na minha, está na sua, é o mesmo Jesus que quer operar milagres aqui nessa noite. O que Deus precisa é homens, mulheres destemidos que digam: Senhor, não importa a circunstância, não importa o que a multidão está falando, não importa o que o médico diz, não importa o que o médico falou, não importa o que as pessoas dizem, eu creio na tua palavra, e com a tua palavra eu vou ficar, porque eu te conheço, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor tem poder para mudar a minha vida, e se o Senhor quiser, eu vou ser curado. E Jesus olha para você e diz assim: eu quero ser limpo, ser curado. Nós precisamos começar, queridos, a ter atitudes que agradem o coração de Deus, atitudes, postura, né? Tomar decisão que agrada o coração de Deus, que agrada o coração do Senhor, para que o poder de Deus, a glória de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Não importa se demore 2, 1 dia, 3, 4, se vai ser instantâneo. A minha bênção demorou 4 anos e 8 meses, mas chegou, porque o meu Deus não chega nem adiantado e nem atrasado, ele chega na hora certa. Ele não perde hora, queridos, ele não perde hora, né?
E nem chega adiante, ele não é mineiro e nem baiano, né? Ele é Deus. Ele não chega atrasado e nem adiantado, ele chega na hora certa. E hoje pode ser a hora certa para a tua vida. Hoje pode ser a hora certa para mudar a tua vida, mudar esse quadro, mudar essa situação que você está vivendo. Esta pode ser a hora de Deus para a tua vida, para mudar a tua história. Aquele homem chegou perto de Jesus como leproso, ele saiu curado. Deus mudou a história daquele homem, Jesus mudou a história daquele homem. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua família, Jesus pode transformar toda a circunstância, toda a situação que te cerca, Ele pode transformar e fazer você voltar, fazer você viver uma história diferente, uma história abençoada. Talvez as pessoas olharam para você e dizem, você não vai dar nada, você não serve para nada, você é incapaz, você não estudou, você não tem força, você é fraco, você é isso e aquilo. Pode ser o que as pessoas dizem, mas se você se aproximar de Jesus, se você o adorar, se você crê que Ele pode te curar, se você crê que Ele pode transformar a sua vida, e você se aproximar dEle, tomar a decisão certa, o milagre acontece, porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Livro de Mateus mesmo, para a gente encerrar, está aí no capítulo 8, lá no versículo 1 e 3, vai ao versículo 17. Vamos ler o 16 e o 17. Jesus está citando Isaías 53. Isaías 53, 4. Olha o que ele está dizendo aí. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Lembra lá do salmo que o Paulo leu, Salmo 103? Que é Ele que nos coroa e é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Essa é a noite que Deus quer movimentar e Deus quer sarar a sua vida aqui nessa noite. Talvez o seu problema não seja físico, não seja clínico, talvez o seu problema seja alguma situação, alguma questão. Não sei o que você precisa, mas se você se aproximar de Jesus como aquele leproso se aproximou, se você tem essa informação importante que Jesus pode mudar a sua vida, e se você crer nele, o poder dele vai se manifestar na sua vida. Amém?